Os brasileiros deram exemplo de cidadania nas eleições deste ano. Debates acalorados, disputas acirradas nas redes sociais e a identificação biométrica marcaram o processo eleitoral. É o que você vai ver na retrospectiva 2014. Voto a voto. O Brasil viveu este ano a eleição mais apertada da história. A disputa ganhou as ruas, as redes sociais, abalou amizades. Falta muito para o brasileiro ele conseguir separar uma discussão política da vida pessoal dele. Não significa que por ele estar fazendo uma discussão política, ele está fazendo uma avaliação, um juízo de valor da pessoa com quem ele está discutindo. E esse processo que já vem ocorrendo, ele vem sendo fomentado por discursos de ódio na rede social. Ódio contra as minorias, né? Às vezes, infelizmente, conduzidos por políticos, por líderes religiosos, por artistas. Urnas fechadas e a expectativa. Só depois de mais de 90% dos votos apurados foi possível garantir o vencedor. A chapa composta por Dilma Vana Rousseff e por Michel Miguel Elias Temer Lulia recebeu 54.501.118 votos, correspondendo a 51,64% dos votos válidos. Os 54 milhões de eleitores de Dilma Rousseff comemoraram. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Entendo sim que elas mobilizaram ideias e emoções, às vezes contraditórias, mas movidas por um sentimento comum, a busca de um futuro melhor para o país. O candidato adversário Aécio Neves reconheceu a derrota. Desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo e ressaltei, considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Eleição apertada e inesperada. A morte do candidato do PSB, Eduardo Campos, num acidente aéreo em Santos no mês de agosto, provocou uma reviravolta na disputa. As campanhas de Dilma Rousseff, Eduardo Campos e Aécio Neves tiveram de rever estratégias. Marina Silva acabou assumindo o lugar de Campos e disparou nas pesquisas. Há um compromisso com as responsabilidades já assumidas, construídas ombro a ombro, noite e madrugadas adentro, com a ajuda de todos vocês, mas sob a liderança de Eduardo Campos. Mas as urnas surpreenderam as próprias pesquisas e Marina não passou do terceiro lugar. O segundo turno seria entre Dilma e Aécio. Tensão no voto, tranquilidade na urna. A eleição que envolveu 142 milhões de eleitores, 2 milhões de mesários e 26 mil candidatos transcorreu sem problemas. A abstenção ficou em 20%. A biometria, que foi testada por mais de 21 milhões de eleitores, funcionou, com raras exceções, como em Niterói, onde houve grandes filas no primeiro turno e foi preciso melhorar o treinamento dos mesários. Eu acho muito importante comparecer às urnas, porque você vai estar definindo ali o futuro do Brasil. É uma questão de cidadania, de você se sentir um cidadão. O sistema tornou a votação mais segura e deu mais comodidade para pessoas com deficiência. Foi o caso de Maria Aparecida, que nasceu sem os dois braços e pôde exercer o papel de cidadã. E se não tivesse assim toda essa forma assim que para a gente conseguir o recadastramento, seria muito ruim, porque a gente ficaria com vontade de votar e não teria condições, né? Não teria jeito. 140 mil brasileiros no exterior votaram para presidente, número 63% maior do que o de 2010.
A presidenta reeleita assume no próximo dia 1º com o quadro político modificado. No Congresso, a base aliada na Câmara dos Deputados diminuiu de 340 para 304 deputados. A oposição ganhou força, 152 deputados, 19 a mais do que na legislatura atual. A bancada de parlamentares de partidos considerados independentes subiu de 40 para 57. No Senado, a situação do governo é mais confortável. No total de 81 parlamentares, a base aliada terá 53, um a mais do que atualmente, enquanto a oposição passou de 22 para 24 e o número de parlamentares independentes diminuiu de 7 para 4. A eleição de outubro também mudou o mapa partidário no país. Na disputa para o governo dos estados, o PMDB elegeu 7 governadores, 2 a mais do que em 2010. O PT elegeu 5, mesmo número de 4 anos atrás. O PSDB também fez 5 governadores, 3 a menos do que em 2010. O PSB venceu em 3. O PSD ganhou em 2 estados. O PDT também fez 2 governadores. O PROS, o PP e o PCdoB elegeram 1 governador cada. Passada a disputa, o Brasil se prepara para pôr ordem na casa. Diplomada no último dia 18, Dilma Rousseff reconheceu a grande responsabilidade de receber um novo mandato. Cumprir a vontade popular é uma missão generosa, porque em lugar de nos oprimir, ela nos liberta. E em lugar de nos enfraquecer, ela nos fortalece. E eu converso agora com Antônio Augusto de Queiroz, é jornalista, analista político e diretor do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Nós tivemos esse ano uma das eleições mais disputadas, mais acirradas nas urnas, né? Vamos relembrar por que isso foi tão forte assim. Pois é, já há uma certa fadiga material com o fato do PT estar 12 anos no poder e também com o fato de que as pessoas não têm saudades do PSDB, né? E aí o eleitorado se dividiu de um modo tal para permitir essa alternância, ainda que retornando aquele partido que no passado governou e do qual as pessoas não sentiam tanta saudade, porque não se viabilizou a chamada terceira via, que era a mais palatável, que encontraria eleitorado nas duas dimensões. Acho que se o Eduardo Campos não tivesse passado por aquela tragédia que pôs fim à sua vida, ele teria certamente se constituído nessa terceira via e provavelmente seria o presidente da República. Então, esse fenômeno da morte do Eduardo, que em tese estaria em oposição, favoreceu enormemente a candidatura do Aécio Neves. Houve também, de parte da imprensa, um posicionamento muito ostensivo no sentido de questionar determinadas posturas do governo, especialmente em relação na questão econômica, né? Com os escândalos também que vieram à tona, criaram um ambiente anti-PT e anti-governo muito forte, porque o natural numa disputa entre PT e PSDB era o PT ganhar com relativa facilidade em razão dos programas sociais. A gente viu um índice de abstenção, que ele é uma média histórica, girando em torno de 20%, que vem se repetindo ao longo das eleições, que também demonstra que as pessoas estão um pouco cansadas dessa política que está aí, de participar do voto, de ir às urnas. É isso mesmo? Na verdade, as pessoas, os eleitores, eles são o titular do poder. Eles votam em alguém para que em seu nome possa legislar, administrar ou fiscalizar. Mas o fazem com base em proposta, com a exigência de prestação de contas e com a alternância no poder. Infelizmente, o sistema representativo não tem correspondido às expectativas, ou seja, não tem apresentado programa, não tem discutido o programa, não tem prestado contas e as pessoas acham que não há efetivamente alternância no poder, já que, por exemplo, no governo de São Paulo, há 20 anos o PSDB está à frente, no plano federal, o PT há 12 anos no governo federal. E o que fazer para trazer essas pessoas de volta? O que precisa mudar
para que as pessoas voltem a querer participar mais dessa vida política do país? Eu acho que é o fortalecimento dos partidos políticos. Os partidos hoje têm uma única preocupação, que é ter a ampliação, aliás, duas. Uma ampliação da participação no fundo partidário, né, e a ampliação do horário eleitoral gratuito. Então, tem menos preocupação com programa, com ideia, com defesa da doutrina do partido e mais com essas questões menores. E vamos lembrar que são 28 partidos que temos hoje, muitos até nem com tanta representação tão significativa nos parlamentos. E, de certa forma, isso confunde também o eleitor, tantos partidos, tantas... Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, você tem um partido que não tem... uma preocupação com ideias, com programas de um lado, a possibilidade de coligação na eleição proporcional que permite juntar pessoas com ideias diametralmente opostas, disputando o mesmo eleitor e se beneficiando do voto. Esse tipo de coligação é que desmoraliza, em certa medida, a vida pública e faz com que pequenos partidos, que num sistema de cláusula de barreira ou com proibição de coligação, não teria a menor chance de atingir o quociente eleitoral e, portanto, ter representação no parlamento, consegue eleger gente porque se beneficia desse sistema de coligação. Falando ainda de partidos, vamos falar de alguma coisa que vai acontecer ainda em 2015, que são debates que ocorreram ainda esse ano sobre reforma política e que fica para 2015 decisão do STF em torno do financiamento público de campanha, que é uma discussão recorrente, inclusive porque muitos falam que é uma porta aberta para a corrupção. Qual é a sua opinião e o que deve vir para 2015 em relação a esse assunto? Pois é, eu acho que o tema da reforma política é um tema recorrente. Há na sociedade, no governo, no parlamento, um certo consenso sobre a necessidade e até a urgência dessa reforma, mas nenhum acordo a respeito do seu conteúdo. E com essa pulverização de partidos, 28 partidos, que boa parte deles conseguiu representação no parlamento em função desse modelo atual, certamente resistirá à reforma. Então, a esperança é que, para que haja reforma, haja pressão popular, o governo se engaje fortemente e, para ser aprovado, mesmo assim, terá que ter generosas regras de transição. Acho que a perspectiva maior é que aconteça via Supremo, pelo menos no ponto central, que é o financiamento empresarial de campanha. O Supremo já decidiu, já tem 6 votos, portanto, maioria absoluta no Supremo, favoravelmente ao fim do financiamento empresarial e sinalizando no sentido de que o financiamento cidadão do indivíduo possa acontecer. Isso, se vier a ocorrer efetivamente, será uma revolução, porque vai fazer com que os partidos se aproximem mais e assumam mais compromissos com ideias, né, e sejam mais representativos de segmentos sociais ou de um conjunto de ideias, né, e sem essa junção de partidos com visão oposta, além de contribuir seguramente para reduzir a corrupção. A eleição no Brasil é muito cara e os parlamentares e os governantes, de um modo geral, os partidos buscam a todo custo financiamento e muitas vezes a cobrança desses financiadores e isso leva a desvio de conduta. Então fica aí um grande tema para 2015, a discussão sobre financiamento de campanha no Supremo Tribunal Federal, o STF. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Antônio Augusto de Queiroz, que é analista político, jornalista e também diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.